sinto o abraço do tempo apertar. Eu respiro política lá em casa desde pequeno. Mas como atrair as pessoas? Pra quê? A geração dos meus pais tinha utopias. A gente só tem problemas. Um bom começo, não? Eu não troco meu namorado por uma reunião. Mas troco de namorado se ele não aceitar que eu vá às reuniões. Eu quero ser uma jornalista competente e ver um Brasil feliz. Com meu namorado. Meus amigos, muita mensalidade, pouca grana. Rebeldes, mauricinhos, ripongas, surfistas, roqueiros e cabeças, univos. Dia 15, vote Manduca, PQ do Bem, 6892. Lá vou eu queria ficar pra me ver mais tarde. Vou morrer! Brava gente brasileira, longe mar, tem você viu, vão ficar a pátria livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar a pátria livre, eu morrer pelo Brasil. Rio de Janeiro, agosto de 92. Filhão, acabo de ser informado pelo colégio que você, para ir à manifestação, pulou o muro. Não é essa, filho, a melhor maneira de se conquistar, pulando o muro. Pior, porém, seria você ficar em cima dele. Beijos do pai. Quem achou que a água estava parada, hein? Se enganou. Geração pós-utópica, shopping center. Coca-Cola, pós-muro. Ficou todo mundo de boca aberta. Mas a gente apostou e ganhou. A gente não. A sociedade. Que não dá pra ficar fazendo concurso da geração mais rebelde da história. Meu pai até hoje diz que foi por causa da televisão. Anos rebeldes, pode? O que você acha da frase? Todo jovem que não é rebelde não tem coração. Mas todo adulto que continua rebelde não tem cabeça. Acho que não tem nada a ver isso. Acho que depende de cada um. O jovem que não tem coração é o jovem que não tem sentimento. Meus filhos não se iludam. Rui Barbosa também já foi jovem e estudante rebelde. Depois, virou Rui Barbosa, jurisconsulto, eloquente tribuno, Vossa Excelência, Águia de Aia, etc, etc, etc. Os estudantes devem fazer política? O Brasil precisa mais dos estudantes na democracia ou na ditadura? Nos dois. Eu acho que tem que participar, cara. É uma coisa que tem que estar sempre presente. Acho que faz parte dos nossos deveres, nossos direitos, tem tudo a ver, claro. Delfim Moreira foi inquieto estudante na Faculdade de Direito de São Paulo, aproveitando-se do falecimento do presidente Rodrigues Alves antes da sua posse, inventou a síndrome da vice-presidência e virou nome de rua. O estudante é um sonhador ou um chato de galocha? Não sei. Se perturba muito o chato de galocha, mas normalmente... É um sonhador. Castro Alves foi um ativo estudante abolicionista. Virou poeta full-time, nome de praça e amigo íntimo dos baianos Armandinho, Dodô e Osmar. A história do movimento estudantil, desde a sua época mais antiga, mais remota, quando se inicia a atividade dentro das academias no Brasil, que é praticamente a luta pela república e pelo fim da escravidão. Aí é onde há uma organização de estudantes. Os estudantes se organizam nas escolas de nível superior, que eram praticamente as escolas de medicina e de direito, se organizam para ajudar a promover a campanha pelo fim da escravidão e ajudar a campanha em defesa da proclamação da República. É por essa razão que quando nós examinamos campanhas em defesa do petróleo, por exemplo, nós vamos ver a participação importantíssima da UNE. Quando você vai ver a luta pela participação do Brasil na Segunda Guerra, a UNE também participou, fez uma campanha, arrecadou dinheiros, comprou aviões para a Força Aérea Brasileira.
Esta é mais uma vibrante manifestação tributada a Getúlio Vargas no tradicional estádio do Vasco da Gama em comemoração ao Dia do Trabalhador. Desde as primeiras horas do dia 1º de maio de 1943, compacta massa popular dirigiu-se à Praça Esportiva de São Januário a fim de presenciar as homenagens e assegurar ao presidente irrestrita confiança em sua política social. O presidente dirigiu a palavra ao povo, que o aplaudiu freneticamente numa apoteose que, por certo, ficará gravada na história. A partir da UNE é que o movimento estudantil, a participação política da juventude no Brasil vai adquirir uma outra dimensão, uma outra organização, uma existência permanente e uma existência também nacional. Quer dizer, uma sede da UNE no Rio de Janeiro, a partir do início da década de 40, mas com os movimentos estaduais subordinados à UNE, né? Então, é a partir daí que a UNE, a meu ver, ela adquire uma participação muito maior, muito mais permanente e constante. Ela passa a ser uma instituição a ser ouvida na vida pública brasileira, né? A gente está sempre lutando para ser aceito. Na hora da briga, nós somos os primeiros lá, no front. Já houve quem dissesse que os estudantes são a banda de música da Revolução? E agora dizem que nós somos a banda de música sem revolução. O lance pra mim é funk, rock pauleira, com revolução. Agora, duas coisas difíceis dos estudantes terem: reconhecimento e casa própria. Lá na escola não tinha Grêmio, maior dificuldade. Mas a gente se reunia na lanchonete. Difícil é tempo e grana. Tempo para participar do movimento, para assistir às aulas e grana para pagar as mensalidades. Aqui ficava a sede histórica da UNE. Hoje é um estacionamento. Isso é a nossa cara. Ela foi incendiada, demolida, até que depois de muita briga, conquistamos do Itamar a escritura definitiva do terreno. Com direito a shopping e tudo. O que é ser estudante em 1995? Tá correndo atrás dos seus ideais e batalhar por um Brasil melhor. Nós somos o futuro do país. Como devem ser as universidades do ano 2000? Com certeza melhor que agora. Porque tem que melhorar muita coisa. Eu espero que as universidades deixem de ser os Senacs, assim, terceiro grau, como elas são hoje, como são meramente escolas técnicas, para serem realmente templo do saber. Você acha que o estudante tem o poder de mudar o rumo da história? Tem, sem dúvida. Claro que tem. Mudar não, mas talvez eles possam ajudar no rumo da história. Mas quem eram esses estudantes de terno e gravata que andavam de bonde? Qual era da universidade nessa época? Eles lutavam pelo quê? Como? Pra quê? O movimento estudantil extremamente forte naquele momento foi um motor importante, decisivo para o processo de federalizações, o processo de construção das grandes universidades públicas. É claro que o mecanismo da República Populista que existia naquele momento teve um quadro de fundo muito importante. Mas quero frisar esse ponto: o movimento estudantil foi um protagonista muito importante da construção das universidades públicas do Brasil. Eu só não entendo por que a UNE se opôs à tal da Lei de Diretrizes e Bases de 61. Da ótica do compromisso com a universidade pública, esta lei, de caráter privatista, engendrou a criação do primeiro Conselho Federal de Educação, que, por sua vez, viria a sancionar o processo de federalização de nosso sistema universitário. Houve, então,
uma inflexão que denomino afinidades eletivas entre o grande lobby privatista e os protagonistas passivos. Nós formulamos algumas diretrizes de ação prática, de luta para a reforma universitária. E uma delas, que foi a grande bandeira, foi a bandeira de 1/3. Era exatamente considerando que um dos problemas básicos da universidade era a falta, digamos, de sintonia da universidade com o estágio de desenvolvimento da sociedade. E aí a reivindicação que o movimento estudantil apresentava era exatamente a participação de 1/3 de estudantes nos órgãos colegiados. O melhor do meu sertão, oh yeah. Comer o bolo, subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Num determinado momento, houve uma combinação de dois fatores. Quer dizer, era o movimento estudantil querendo encontrar novas formas de se comunicar, novos métodos de estabelecer relações com o conjunto do movimento estudantil e da sociedade, e um segmento artístico querendo exatamente romper com aquela ideia da arte pela arte, querendo massificar a criação artística. Então foi a combinação desses dois elementos que permitiu o surgimento do Centro Popular de Cultura. E, digamos assim, a consolidação propriamente do CPC se deu durante a minha gestão. E aí o CPC se organizou com um departamento de teatro, de música, de cinema. A tese do CPC da UNE é que a arte tem que ser engajada e que a outra arte é a arte burguesa. Isso é a posição do CPC da UNE, entendeu? Isso é a posição do CPC da UNE. Quem entrou e abriu um pouco mais, não muito, um pouco mais fui eu, que teoricamente entrou porque eu vinha de uma experiência de vanguarda, totalmente diferente, no polo oposto do CPC da UNE. E vinha para aderir a uma posição de arte engajada, por outras razões. Não por razão meramente ideológica, mas por razões mesmo estéticas. O que é interessante hoje que, com a distância e serenidade, olhar essas experiências do CPC da UNE, que eu vivi enquanto secundarista, depois quando entrei na universidade, já era o período da ditadura militar e do obscurantismo no Brasil. Mas o que é interessante hoje, por exemplo, eu sei que a história só se repete, a primeira parte como tragédia e a segunda como farsa. Então, eu sei do perigo de se reviver hoje exatamente como era um CPC. Mas era interessante por um outro lado. Me vem à cabeça um provérbio do grande poeta inglês William Blake que diz: água parada gera pestilência. O que é bom nisso é revolver a água, é a inquietude que era enorme. Logo eu, que queria ficar pra ver encorparem os caules. Lá vou eu queria ficar pra me ver mais tarde, sabendo que sabem os velhos, pra ver o tempo e seu lento ácido dissolver o que é concreto, e vejo o tempo e seu claro escuro, vejo o tempo em seu movimento me marcar a pele fundo. A nosso ver, o golpe aconteceria. Mas outra coisa, ele acontecer de verdade, né? E você materializar efetivamente o golpe, a perseguição, né? E era uma coisa chocante, até porque do lado do movimento estudantil não havia nenhum tipo de organização para a violência de nenhuma espécie. Nunca se cogitou disso. Nem havia preparo, mas não é só o preparo, não havia nem cogitação da ideia. Era absolutamente